Pessoal, olá, sejam todos muito bem-vindos aos que já estão online. Nós demos esses 3 minutinhos para o pessoal acabar de fazer o registro e agora então começamos recepcionando vocês para esse nosso webinar Series da DSM, hoje falando de broilers. Tá? Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de receber vocês falando um pouco da DSM, antes da gente começar a entrar no nosso conteúdo propriamente dito da apresentação, porque a DSM é uma marca antiga no mercado, mas muitas pessoas não conhecem a fundo o nosso core, os nossos valores e realmente o que é a marca. Então, primeiramente, a DSM é uma empresa baseada na ciência, guiada por um propósito, ativa em nutrição, saúde e vida sustentável. Nós começamos em 1902 como uma empresa criada pelo governo holandês para extrair as reservas de carvão na província do sul de Limburg. Então, DSM, para quem nunca tomou conhecimento, vem de Dutch State Mines, que era uma empresa holandesa, e com o passar dos anos, com aquisições e com empresas afiliadas, nós fomos crescendo, ganhando portfólio. Hoje somos mais de 25 mil funcionários, um faturamento anual de cerca de 10 bilhões de euros. Então, essa é a DSM. Os nossos faturamentos vêm hoje de duas grandes áreas, que é a ciência de materiais e as ciências da vida. Ciências de materiais muito focada ainda no que a gente fazia no início, que são derivados de petróleo, materiais de segurança, automobilístico, eletrocomponentes para telefones, para veículos, e a ciência da vida focada em nutrição humana e também nutrição animal, que é onde a gente se insere. E dentro da ciência que a gente comentou, a nossa intenção é de fazer de forma sustentável com que nós consigamos atingir os objetivos de produção, que hoje são muito fortes, e principalmente conseguir render o que a genética nos traz de matéria-prima, tá? Colocando isso como tema, eu coloco uma imagem que eu gosto muito, que quem começou a trabalhar ela foi um colega nosso da DSM, o Carlos Lozano, me apresentou a história, eu estudei um pouco e achei fantástica. Para quem já conhece, sou repetitivo, mas para quem não conhece, essa é uma imagem do professor Paul Siegel, da Universidade de Virginia Tech. Ela foi publicada na National Geographic em 2011. E aqui a gente vê dois frangos. A gente pode pensar que é um frango de idade mais nova e outro mais velha, mas não. São dois frangos incubados juntos e os dois possuem 8 semanas. E isso mostra para a gente o abismo que a gente tem dentro da evolução genética quando a gente fala de ganho e desempenho zootécnico. E o nosso papel, principalmente falando de nutrição, agora dentro do contexto da DSM, é fazer com que o alimento que a gente forneça para os animais seja de qualidade, com nutrientes e níveis adequados, mas que principalmente a ave possa aproveitar os nutrientes que a gente coloca na ração para conseguir formar uma boa fisiologia, formar uma boa estrutura óssea e aguentar toda a carga muscular que a gente coloca nela, o que ela coloca durante o desenvolvimento dela no campo, tá? E é pensando nesse suporte, nessa ajuda, na importância desse contexto do eixo saúde intestinal, funcionalidade gastrointestinal e saúde óssea, que a gente traz para vocês hoje esse webinar que vai tratar, falando de qualidade do produto final, da importância da saúde esquelética e a sua relação com a funcionalidade gastrointestinal em frangos de corte. Quem vai nos brindar hoje a apresentação é a professora Giovanir Inês Miller Fernandes, conhecida da maioria de todos que nos assistem com certeza. A professora é professora associada da Universidade Federal do Paraná, no campus de Palotina, é médica veterinária, doutora em produção animal e pesquisadora científica no Instituto Biológico de São Paulo, professora associada do setor de Palotina desde 1998, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, coordenadora do Laboratório de Experimentação Avícola da UFPR Palotina e já tem mais de 60 artigos e mais de 180 resumos publicados em eventos e veículos nacionais e internacionais. Quem vai moderar a apresentação da professora Giovanir é o nosso colega Ricardo Santos,
O Ricardo, famoso Ricardinho, é nosso gerente de serviços técnicos da DSM. Ricardo é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Sanidade Avícola na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi aluno especial da disciplina de nutrição de não-ruminantes na mesma universidade. Ingressou na DSM em 2012 e hoje tem o cargo de gerente técnico para o Brasil, para a parte de frangos de corte. Muito obrigado a todos. Ricardinho, passo o microfone para você. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, ao nosso webinar. Então, a professora Giovanir, como o Marco acabou de apresentar o currículo, é uma pessoa que tem estudado muito o tema de saúde esquelética, né? Então, consideramos a melhor profissional para falar desse tema. E obrigado, então, professora Jo, por ter se disponibilizado e por compartilhar com nós todo esse conhecimento e todos os trabalhos que a senhora tem feito nessa área. Então, professora, sucesso aí na sua apresentação e obrigado novamente pela sua disponibilidade. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradeço a gentileza do Marco e do Ricardo pelas palavras e pela DSM, pelo convite para ministrar esse tema, um tema tão relevante, tão empolgante, né? Muito importante para a nossa avicultura, principalmente pelo esse aspecto genético que o Marco comentou, né? Nós temos essa ferramenta tão importante e, para isso, nós precisamos trabalhar para dar suporte a essa ferramenta e expressar tudo que esse frango pode expressar nos aviários e o produto final no abatedouro. Então, vamos iniciar a apresentação. O tema já foi dito pelo Ricardo, né? Qualidade do produto final, importância da saúde esquelética e sua relação com a funcionalidade gastrointestinal em frangos e corte. Nós dividimos o tema em alguns itens para facilitar o entendimento. Automação em abatedouros, impacto sobre a integridade óssea, crescimento corporal e o crescimento ósseo, patologias que geram claudicação e fragilidade óssea, eixo intestino-osso, mecanismos envolvidos com a translocação bacteriana intestino-osso, estratégias de controle dos problemas locomotores e as nossas considerações finais. É uma agenda bem intensa e eu espero ficar dentro do tempo previsto o tema ser extremamente multifacetado e bastante intenso. Bom, atualmente, então, os abatedouros, eles têm mostrado um crescimento muito grande na automação, principalmente com relação à desossa. A desossa de pernas, né, dos ossos longos, é um aspecto importante, gera bastante lucro para as empresas, porque diminui a contratação de mão de obra e também há um aproveitamento melhor da carne, visto que a carne que fica retida nos ossos, ela vai para o CMS e tem um valor pelo menos de 5 vezes menor do que vale a carne da perna ou a carne do peito. Entretanto, o processo de automação, ele traz também alguns problemas ou alguns desafios. A condena, por exemplo, por contusão e fratura dos ossos longos, ela pode representar 5% da condenação parcial do abatedouro. Desafios com lotes com problemas sanitários, ossos frágeis, leva ao aumento da quebra desses ossos longos. E isso faz com que também aquela carne que está envolta nesse osso, ela seja perdida, como falei inicialmente, enviada para o CMS, que tem um valor muito menor e agrega um valor econômico muito menor. Um problema também, um desafio grande para os abatedouros que trabalham com automação são os lotes desuniformes. Lotes desuniformes, lotes não sexados, eles podem atrasar todo o sistema de abate, uma vez que exige uma regulagem específica dos equipamentos. Isso não é possível parar o sistema para fazer essas adequações. O que se observa muito a nível do abatedouro, que impacta diretamente na automação, é a fragilidade óssea. Os ossos longos do frango de corte, como pode ser observado aqui, eles sofrem deformações durante o crescimento, há descolamento de cartilagem articular, lesões na porção cartilaginosa, impedindo o amadurecimento ideal desse osso.
Além disso, também são observados esses descolamentos de cartilagem, o que também faz com que haja perda e parada do processo. Além disso, todos esses problemas, né, que nós estamos observando aqui nas imagens, vocês podem observar, eles também comprometem o bem-estar, uma vez que são extremamente dolorosos no locomover do frango de corte. Nós podemos observar aqui também que, além desses problemas sépticos, né, como a osteocondrose que eu acabei de mostrar, essas degenerações femorais assépticas, nós também podemos ter as afecções sépticas, inclusive artrites, né, que são muito comuns, principalmente em frangos mais pesados. Apesar que também atualmente está sendo descrito artrites relacionados ao frango griller. Então, toda a sorte de problemas locomotoras são relacionadas a esse desenvolvimento grande do frango de corte e podem levar a esses problemas. Nós temos também a evolução desses problemas sépticos para as artrites sépticas, onde nós podemos observar aqui derramamento de sangue, né? E isso faz com que haja a condena parcial dessa carcaça. E são sempre frangos muito grandes, né, que desenvolvem esse tipo de lesão. Opa. Uma travadinha aqui. Nós temos aqui um filme que mostra que hoje o processo de abate tem uma coisa de certo, que implica na contaminação do frango. Então, que na evolução, num caso séptico, houve a contaminação bacteriana, a necrose, a isquemia e ocorre esse tipo de lesão vista no abatedouro. Além disso, de todo esse impacto que traz para o rendimento do abatedouro em termos econômicos, esse trabalho publicado agora em 2020 por esse grupo de pesquisadores brasileiros, eles utilizaram as reclamações feitas no site brasileiro chamado Reclama Aqui, onde mostra a insatisfação do consumidor com embutidos, hambúrgueres e carne fresca de frango em relação à presença de riscos físicos. Infelizmente, a maior reclamação desses consumidores é a presença de ossos. Em torno de 26% a quase 27% de todas as reclamações são em relação à ocorrência dos fragmentos ósseos. Então, quando um osso desse ele sofre fratura pela fragilidade dentro do sistema de abate, apesar dos controles de qualidade, os sistemas de raio-x para detectar esses fragmentos, ainda é possível a retenção de algum fragmento, o que implica na insatisfação do consumidor. E esse site também aponta que o consumidor, quando faz a reclamação, ele leva diretamente a marca daquele produto que ele está insatisfeito, o que é muito ruim para a imagem da empresa. Os problemas locomotores têm um impacto também muito negativo na cadeia toda produtiva, né? Esse gráfico mostrado pela Viagem leva em conta aqui os problemas apontados na criação e os problemas de perna, né, junto com qualidade do pintinho, são problemas extremamente relevantes e que trazem consequências econômicas muito ruins para a produção. O que a gente tem observado é, como o Marco falou de início, né, esse ganho genético muito grande do frango atual, há um crescimento muito grande das carcaças. Esse quadro mostra que de 2000 para 2015 houve um aumento de 50% no peso do frango abatido com mais de 3 quilos. Hoje tem plantas de abatedouro que abatem 70%, 80% de frangos com mais de 3,5 kg. Então, é um ganho de peso intensamente intenso em um período de tempo muito curto. Como mostra esse gráfico aqui, em 2016 houve uma redução já para 35 dias o tempo para um frango alcançar 2 quilos. Hoje tem companhias avícolas que conseguem esses 2 quilos com 30 dias de idade. Então, o que está ocorrendo? Nós estamos trabalhando com frangos que crescem cada vez mais e em menos tempo. Para isso, então, o osso, o sistema esquelético, ele tem que acompanhar esse crescimento. E ele acompanha. Ele cresce 4 vezes em diâmetro e 7 vezes em comprimento. Isso em relação aos ossos longos. Mas ossos crescem rápido demais, mas não amadurecem adequadamente. Ou seja, apesar de mostrarem esse crescimento rápido, eles não têm o amadurecimento adequado.
O amadurecimento ósseo ele é observado em duas fases distintas. Uma primeira fase, até os 21 dias de idade, esse tecido ele é pouco mineralizado, pouco cristalino e desorganizado, rico num produto chamado carbonato, que é extremamente lábil. Na segunda fase de crescimento, esse material vai se cristalinizando, mais organizado e rico em apatita. Entretanto, nós podemos observar que na idade de abate, ele não está maduro adequadamente. O osso de frango, se nós compararmos o turnover da placa de crescimento, em 21 horas nós temos um turnover celular completo da placa, enquanto em ratos isso se dá em 4 dias e em humanos 20 dias. Então, o osso cresce rápido demais, mas não amadurece. E isso leva, então, a uma pior mineralização e que leva a um aumento da porosidade e que surgem todos aqueles problemas que nós apontamos lá no abatedouro. Isso ainda tem outro componente importante, né, que é um componente mecânico. O frango de corte tem um aumento muito grande de massa muscular. Hoje, o rendimento de peito equivale a em torno de 30% do crescimento do frango, do peso corporal. E isso, então, move o centro de gravidade desse frango para frente. Movendo esse centro de gravidade para frente, nós temos 3 pontos importantes de choque, de estresse físico que nós chamamos, de estresse mecânico que nós chamamos, que é na vértebra torácica livre, a 4ª vértebra, e nas epífises proximais do fêmur e da tíbia. Esses pontos, então, eles acabam sofrendo todo o impacto do peso do frango para manter esse equilíbrio dado pela grande massa muscular que o frango possui. Isso vai gerar, então, esses aspectos importantes, né, dos ossos, que são curtos e espessos, um crescimento extremamente rápido, uma placa de crescimento espessa, ossos com resistência inadequada, principalmente na metáfise. Então nós temos aquele rompimento logo abaixo das epífises, que causa aquele transtorno todo no abatedouro, e claro, o deslocamento dolorido. É uma condição extremamente dolorosa para o frango de corte. Esses slides mostram uma relação importante que às vezes a gente esquece. Aqui mostra que a densidade mineral óssea ela tem uma relação direta com a disponibilidade do oxigênio. O tecido ósseo requer muito oxigênio, uma taxa grande de oxigênio. Para isso também ele tem uma vascularização extremamente eficiente, uma vascularização que muitas vezes, do nosso ponto de vista, passa despercebido. O osso, muitas vezes, a gente vê como um tecido inerte e não observa essa vascularização. Essa vascularização ela é muito importante sob o ponto de vista nutricional e na renovação do osso. Na chegada de osteoblastos, colonizando essa cartilagem, convertendo a cartilagem em osso e fazendo o amadurecimento da cartilagem. Isso tudo é importante para a remodelação óssea. O que é a remodelação óssea? É o crescimento do osso longitudinal, fazendo a troca do modelo cartilaginoso pelo modelo ósseo, e o crescimento em circunferência, em diâmetro, onde há o engrossamento da camada cortical. Isso é importante por essa função mecânica, né, de reparação e adaptação da estrutura ao meio, e a homeostase do cálcio plasmático. O osso e o intestino são os grandes fornecedores, né, de cálcio para o metabolismo. Apesar de ser um frango de corte, pelo rápido crescimento, há uma exigência muito grande de cálcio, fazendo com que esse tecido ósseo se remodele a todo momento. Aqui nós podemos observar uma histologia feita com o osso de um frango de 1 dia, 7 dias, 10 dias, 21 dias e 37 dias. O que mostra essas imagens? Mostra que esse osso está em constante remodelamento. Em rosa para vermelho, aqui pela coloração do tricômio de Masson, é possível observar que esse osso está recém-formado. Então, para o crescimento do frango, há esse mecanismo fisiológico de remodelamento ósseo. Para que isso ocorra, nós temos 2 grupos importantes de células ósseas. É importante essa revisão para que a gente entenda o impacto da inflamação, da ativação do sistema imune sobre o início dos problemas locomotores que nós vamos comentar e a evolução para uma sepse. O que acontece com o remodelamento ósseo?
O osteoclasto, na realidade, ele é uma célula hematopoética. Ele tem a mesma origem de uma célula imunológica. Então, ele tem receptores semelhantes a uma célula imunológica, e toda vez que uma célula do sistema imune é ativada e libera citocinas e moléculas sinalizadoras, o osteoclasto responde da mesma forma. E o que o osteoclasto ativo faz? Ele remodela o osso, ele faz a retirada de cálcio do osso. Esse, como eu falei, é um processo fisiológico, que é controlado também pelo osteoblasto, que por sua vez é uma célula mesenquimal, uma célula óssea. O osteoblasto, ele produz uma molécula importante, que é o RANKL, que é um sinalizador que se acopla ao RANK, que é o receptor que tem o pré-osteoclasto. Ele amadurece e ele vai atuar como um osteoclasto maduro, fazendo então a retirada de cálcio e liberando esse cálcio para a corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o osteoclasto produz a osteoprotegerina, que é uma molécula inibitória que vai impedir que o RANKL estimule esse receptor a estimular o osteoclasto a fazer a reabsorção óssea. Então, o sistema RANKL-OPG é um sistema importante fisiológico de controle do processo de formação e reabsorção óssea. Queria chamar a atenção de vocês para isso. É um sistema fisiológico que está sendo controlado pelo osteoblasto. Nós vamos voltar a essa informação. Quem coordena também todo esse metabolismo é a vitamina D. A vitamina D tem uma função extremamente importante de captação de cálcio no intestino, regula a produção de paratormônio, mas quando a vitamina D está em baixos níveis, ocorre também uma ativação osteoclástica e há uma retirada excessiva de cálcio do osso. Então, outra causa de porosidade excessiva do osso são baixos níveis circulantes de vitamina D. O cálcio retirado, então, aqui do osso tem inúmeras funções do frango de corte, como nós falamos antes. Então, o osso é um reservatório fisiológico da necessidade de cálcio do organismo. Para isso, nós vamos, então, partir para as patologias que geram claudicação e fragilidade óssea no campo. Eu vou mostrar para vocês aqui um filme, nesse filme aqui, que região óssea do hemisfério, aves que ficam o tempo todo sentadas, elas andam e sentam, e nós também podemos observar a dificuldade que eles têm de andar, e têm um andar angustiado, eles têm dificuldade em manter o equilíbrio pela dor que eles sentem. E vocês podem observar que é um lote jovem. Essa lesão, principalmente, que nós observamos inicial, que ainda é uma lesão asséptica, ela começa justamente por um estresse mecânico. O que é esse estresse mecânico? Ocorre o crescimento do animal, o osso acompanha esse crescimento, mas por inúmeros fatores relacionados que nós vamos comentar na sequência, a cama, o próprio crescimento, há falhas na nutrição, falhas no sistema imunológico. Nós temos N fatores que vão contribuir, então, com essas deformações ósseas. Essas deformações ósseas geram uma instabilidade na placa de crescimento e nós temos a presença, então, de cisalhamento, fendas e microfraturas nessa região, como pode ser observado aqui nesse corte histológico. E com isso, há uma secção transversal dos vasos sanguíneos que irrigam essa região. Com isso, nós vamos ter uma região de isquemia e uma região, então, de lesão. Essa região que tem os vasos sanguíneos danificados permite, por exemplo, a saída de bactérias dos vasos sanguíneos. Elas invadem essas fendas provocadas por esse dano mecânico e colonizam essa região. E aí nós temos a condronecrose bacteriana com osteomielite. Esse fator osteocondrose, que ainda é um fator asséptico, que não tem a presença das bactérias, ele por si só já é um fator contribuidor da porosidade e da fragilidade óssea. Vamos agora retomar aquele exemplo que eu dei do osteoclasto, que ele é uma célula do sistema imune e quando ele recebe uma ativação excessiva, ou seja, a liberação de citocinas numa condição inflamatória, pode ser local, como é esse caso, uma condição
e desencadeia uma resposta imunológica, o osteoclasto começa a fazer uma reabsorção óssea excessiva. Então, aquela relação Ranquiel-OPG, ela aumenta, ou seja, as células imunes passam a produzir o Ranquiel, estimulam o osteoclasto e ele passa a fazer uma reabsorção óssea maior. Então, é importante entender que a osteocondrose, mesmo sem a presença das bactérias, ela já é um fator impactante que leva à porosidade óssea. Com a presença das bactérias, então, nós temos a condronecrose com osteomielite. Essas bactérias, então, com essas lesões todas que nós temos aqui na placa, descolamento aqui da placa, fendas e isquemia e necrose desses tecidos, essas bactérias vão se alojar nessas fendas e elas produzem verdadeiros nichos, onde elas escapam à ação dos antibióticos e também à ação fagocítica das células do sistema imune. Essa isquemia que nós observamos aqui, ela é ainda piorada porque o frango com dor, ele passa a ficar sentado grande parte do tempo. Então, o que era uma osteonecrose pode ter evoluído para uma condronecrose bacteriana com osteomielite, que é uma afecção que traz muita dor para o animal, ele se senta e piora a condição de irrigação sanguínea. Essa condição, ela é provocada por gêneros de várias famílias, né, de agentes que nós encontramos, tanto a nível intestinal quanto respiratório, como nós vamos falar, como a nível de lesões de pele, como os estafilococos, a salmonella, Escherichia coli e enterococcus. Todas essas bactérias podem ser encontradas no sangue e elas, então, vão ter um tropismo por essa região que já tem necrose e já tem uma área isquêmica bastante grande. Isso pode ainda evoluir. Então, a condronecrose bacteriana com osteomielite, ela pode evoluir para uma osteoartrite séptica e até uma tenossinovite, que foram aquelas lesões também que nós mostramos no início da apresentação. Então, esse aumento da articulação, material caseoso dentro da articulação e esse derramamento, né, de sangue que nós podemos observar com essa aparência bastante ruim, né, na pele desse animal, mostrando então essa lesão de necrose que é provocado pela presença então dessas lesões e das bactérias. Então, aqui nós temos outro componente também que vai afetar a integridade óssea, além dessa atividade osteoclástica que é estimulada pela presença da inflamação. Aqui nós temos já as bactérias, então, piorando esse quadro. Nós, no campo, vemos esse tipo de deslocamento. A ave levanta as asas, porque ela tem dor para se locomover. Nós, até um tempo atrás, na literatura, trazia essa afecção como a doença degenerativa da cabeça do fêmur. Hoje, ela é mais conhecida como degeneração femoral, porque ela pode também afetar a epífise distal do fêmur, e não apenas a epífise proximal, como nesse exemplo aqui. Aqui nós temos a fossa do acetábulo, a cabeça do fêmur e esse descolamento da capa articular proximal do fêmur. Nessa outra figura nós temos a cápsula articular proximal do fêmur intacta, entretanto, a porção epifisiária distal comprometida com a osteonecrose. Então, aqui nós temos uma evolução, né? Aqui ela continua sendo séptica, nós não temos a presença ainda da osteomielite, mas uma condronecrose bastante grave e que faz com que esses ossos, além de serem frágeis, eles também causam aquele prejuízo todo no abatedouro por se desprender das máquinas que fazem essa desossa. Aqui nós temos uma tomografia nessa parte de cima do osso normal, de uma ave sem claudicação, sem problema locomotor, e aqui embaixo a cabeça do fêmur de uma ave com osteocondrose. O que nós observamos aqui? Vocês podem observar, é muito fácil de ver, um aumento da porosidade quando comparamos a mesma região. Então isso mostra que essa condição inflamatória, né, estimula a atividade osteoclástica e há uma retirada então grande aqui de mineral desse osso. Novamente lembrando, né, toda essa cascata de reação que faz com que haja essa ativação. Outra condição que pode ocorrer junto ou pode ocorrer também de forma isolada é a osteomielite da quarta vértebra torácica. Vocês estão lembrados que eu mostrei no início da apresentação que o frango usa essa vértebra como central para o equilíbrio do posterior e o anterior.
Então, é uma vértebra que sofre um estresse biomecânico muito grande. E aí, a exemplo dos ossos longos que desenvolvem a osteocondrose, essa vértebra também desenvolve as mesmas lesões. Quando nós não temos a invasão bacteriana, essa condição é conhecida como espondilolistese ou King-Beck. A King-Beck não é uma condição séptica, não tem a invasão bacteriana. No momento que há a formação de abscessos e material caseoso com a chegada das bactérias, aí sim se instala uma osteomielite ou uma espondilite. Então, são condições que podem ocorrer quando existe a translocação de bactérias. E essa condição, ela pode ocorrer junto com a condição da osteomielite, da osteocondrose, que atinge os ossos longos, porque o frango fica nessa posição, como os pesquisadores dizem, pés suspensos ao ar. Essa situação faz com que aquela área de isquemia que a gente já tem numa osteocondrose femoral ou tibial se agrave ainda mais por essa posição do frango sentado. Então, a osteomielite na quarta vértebra, ela pode também contribuir com os números maiores, né, de condronecrose bacteriana e osteomielite observado no frango de corte. Bom, e essa contaminação bacteriana, né? Da onde vem essa translocação bacteriana que pode afetar o tecido ósseo? Ela pode vir do sistema digestório, as bactérias atravessam a barreira intestinal e chegam ao sangue. Ela pode ter origem também no sistema respiratório, sacos aéreos rompem a barreira e atingem o sangue. Aqui as infecções virais têm um papel também muito grande, o controle das infecções virais também pode amenizar os problemas locomotores. Outra forma é a transmissão vertical, transmitida de reprodutores aos embriões, contaminação fecal da casca do ovo ou do incubatório, onde o pintinho já traz para o campo, então, essa contaminação bacteriana. E por último, arranhões e feridas na pele e nos pés. Todas essas condições fazem com que as bactérias adentrem a corrente sanguínea e tem tropismo pelo tecido ósseo, já apresentando áreas de necrose e isquemia, como mostrado. Hoje a nossa apresentação vai ser focada, então, sobre o sistema digestório. E, para isso, então, vocês podem observar, quem já fez essa pesquisa na literatura, se a gente digitar intestino-osso, talvez seja o axis mais pesquisado hoje na literatura. Existem várias relações entre órgãos sendo estudado, mas o eixo intestino-osso talvez seja o mais pesquisado hoje, motivo de muitas pesquisas, tanto na saúde animal quanto na saúde humana. Então, todos os trabalhos são 2017, 2018, nós temos trabalhos em 2019, falando, por exemplo, da relação com a microbiota, os metabólitos produzidos por essa microbiota, sobre, então, de novo, a microbiota relacionada com a saúde óssea. Outros trabalhos mostrando que probióticos podem atuar a nível de fortalecimento da barreira intestinal, prevenindo a passagem dessas bactérias e, com isso, a prevenção da perda óssea. E outros trabalhos mostrando também a relação do estresse com o axis intestino-osso. Todos esses trabalhos mostram, então, essa relação importante entre esses dois sistemas. Claro que quando a gente fala em intestino-osso, o papel mais relevante, o que logo vem à mente, é a disponibilidade de cálcio pela mucosa intestinal e fornecimento ao osso. Mas nós temos uma relação muito estreita da microbiota e seus metabólitos, sistema imune, lembrando que a mucosa intestinal é o tecido mais responsivo do sistema imune. 70% a 80% de todas as células do sistema imune estão localizadas a nível de barreira de mucosa intestinal. Então, tem uma relação direta com o que nós falamos sobre a atividade osteoclástica no osso, além de todas as outras moléculas produzidas no intestino que hoje estão sendo estudadas, que têm ação direta sobre o tecido ósseo. Dentre as afecções intestinais, a relação mais direta que nós encontramos hoje na avicultura é a disbiose. A disbiose, como vocês sabem muito bem, é uma condição de desequilíbrio intestinal.
nós temos um equilíbrio fisiológico muito grande a nível do intestino, que é a mucosa intestinal, com a sua função de barreira, o sistema imune intestinal, a microbiota e a relação entre eles de equilíbrio. Quando há quebra dessa relação, nós temos a chamada disbiose, onde há alteração da microbiota, uma instabilidade dessa microbiota, aumento da inflamação, porque a lâmina própria responde produzindo células de defesa e citocinas, decréscimo na absorção de nutrientes e aumento dessa permeabilidade, permitindo inclusive a translocação bacteriana e a chegada até o osso. Bom, que mecanismos estão envolvidos então na disbiose? Esses autores comentam que a inflamação é o fator precursor das doenças oportunistas. Então, qualquer resposta na mucosa intestinal vindo de algum fator dietético, algum fator infeccioso, algum fator ambiental, a resposta da mucosa vai ser inflamação. E aí a cascata de reações. Liberação de citocinas, essas citocinas são todas pró-inflamatórias, aumento da permeabilidade intestinal, a instabilidade da microbiota, que vai fazer com que haja uma desregulação total desse sistema. Então, como primeira resposta que nós vemos a nível ósseo quando ocorre uma disbiose é aumento da reabsorção óssea. Aquele exemplo que nós vemos, uma vez que a sinalização imunológica vai atingir também o osteoclasto por ele ser uma célula hematopoética. A microbiota vai passar por um momento de instabilidade, com isso vai afetar a absorção desses nutrientes. A microbiota também ela vai ativar o sistema imune do hospedeiro e ela vai gerar, então, alguns metabólitos e moléculas como os MAMPs, né, que são aqueles padrões moleculares que vão também agravar essa resposta imune com produção de citocinas e liberação de células de citocinas para o osso. Então, o osso responde imediatamente a isso com reabsorção óssea. E aqui é interessante que quando a microbiota intestinal, então, passa por esse momento de instabilidade durante uma disbiose, nós também temos o metabolismo energético afetado do hospedeiro. Quando nós temos uma microbiota equilibrada, nós temos um grupo importante de clostrídeos que são produtores de butirato. Butirato é uma fonte muito importante de energia para a célula do hospedeiro. E o hospedeiro utiliza essa energia através da beta-oxidação, que é um processo aeróbico de produção de energia. Num desequilíbrio de microbiota, o hospedeiro passa a fermentar, a fazer um processo anaeróbico de uso de nutrientes. Com isso, ele libera lactato. E hoje os trabalhos mostram que a presença de lactato na luz intestinal, no ambiente intestinal, ele estimula o crescimento de salmonela. A salmonela, por si só, é um grande problema, a translocação dela para cá é um problema de saúde pública. Além disso, a salmonela também está envolvido nas osteomielites e nas artrites, como foi mostrado há pouco. Tudo isso, então, toda essa situação faz com que haja ruptura da barreira intestinal, aumento da permeabilidade e a passagem, então, dessas bactérias. Depois que elas caem na corrente sanguínea, elas têm tropismo para aquele osso que já está lesionado com aquelas áreas todas de necrose e isquemia. Então, o afrouxamento dessas proteínas importantes que hoje nós já conhecemos bem, né, claudina, ocludina, zonocludente, todas essas proteínas, elas fazem a junção firme das células epiteliais, não permitindo a translocação. Entretanto, a situação de disbiose causada pela inflamação, pela ativação do sistema imune, afrouxa esse sistema fisiológico e, com isso, então, a passagem de toda a sorte de bactérias e agentes, citocinas, células para dentro da corrente sanguínea. Bom, isso tudo, eu sempre falo que é uma bola de neve, porque só tende a crescer. Então, o simples fato de ter uma estimulação do sistema imune já é agressivo para o osso. E tudo isso que nós fomos falando, a ruptura da permeabilidade, a presença do desequilíbrio, né, da microbiota intestinal, a produção desses metabólitos, moléculas sinalizadoras, faz com que o problema se agrave ainda mais. E com isso, as estratégias para controle dos problemas locomotores também não são simples. E elas também são multifatoriais.
nós temos que fazer vários ajustes dentro do sistema de produção para amenizar esses problemas locomotores. Lá no abatedouro, a regulagem constante dos equipamentos é de suma importância. Entretanto, como destacado no início, essa regulagem depende da uniformidade do lote. Então, um dos primeiros pontos que nós temos que trabalhar dentro dos aviários da criação do frango de corte, esse frango que cresce muito rápido, é a uniformidade de peso ao abate, porque isso vai fazer com que o abatedouro consiga regular adequadamente esses equipamentos e vai ocorrer uma perda óssea menor. E a questão da sexagem, que é bastante discutida pelo aumento da mão de obra, uma mão de obra que falta bastante ao trabalho, é muito difícil ainda dizer que a sexagem é um processo que tem que ser instalado dentro das empresas, mas vale a pena a discussão e as contas, né, se realmente é possível ou não sexar essas aves. Isso traria um benefício muito grande à uniformidade do lote. Outras estratégias, então, elas são relacionadas ao manejo das aves, né? Nós fizemos um trabalho há um tempo com uma empresa aqui da região e mostramos que quando nós diminuímos a densidade de alojamento, passamos de 15 para 14 aves por metro quadrado, por exemplo, nós temos um ganho em resistência óssea. Isso se deve a vários fatores. Além do frango, segundo esses autores, terem uma maior possibilidade de locomoção, de fazer exercício, isso melhoraria muito a formação óssea, a qualidade da matriz óssea. Diminuindo a densidade de alojamento, nós também temos uma maior disponibilidade de oxigênio para o crescimento ósseo e temos uma melhor qualidade de cama e uma melhor qualidade de ar para os animais, que vão interferir de outras formas na qualidade óssea, mas são fatores que são atrelados à densidade do alojamento. Esse trabalho também é extremamente interessante, foi publicado agora em 2020 na Poultry Science, onde os autores também apontam que os frangos de corte passam mais de 80% do tempo descansando. E aí esse grupo de pesquisadores mostrou várias alternativas de enriquecimento do ambiente. Alternativas onde os frangos podem se locomover mais e fazem exercícios, como alguns obstáculos que podem ser colocados dentro do aviário. Também não é uma medida única que vai trazer benefícios à qualidade óssea, mas nós deveríamos talvez estudar um pouco mais essa questão do bem-estar, do enriquecimento ambiental, que ela pode nos auxiliar muito e trazer muitos benefícios juntamente com essas outras estratégias. Outra estratégia é com relação ao manejo adequado de cama. O professor Weidemann desenvolveu um modelo experimental para criar, para desenvolver essas osteocondroses no frango de corte. Ele criou os frangos em cama nova, aqui em preto. Aqui nós podemos ver a incidência de claudicação, do problema locomotor. E todas essas cores aqui representam um tipo de tratamento. Parte da vida do frango foi em cama e parte em gaiola com arame. Qual era o objetivo da gaiola com arame? Era causar uma instabilidade que geraria um estresse físico para esse animal e, com isso, então, agravaria aquele estresse mecânico que o frango naturalmente já sofre e, com isso, então, ele demonstrou que é possível causar entre 20% a 60% aumento de 20% a 60% de claudicação nesses frangos quando há essa instabilidade no locomover. Isso nós podemos causar com cama, Isso também, camas muito compactas, levam às artrites. Essa foto aqui está mostrando esse aumento da cavidade articular. Camas extremamente compactas, elas levam à claudicação e ao surgimento, então, das artrites sépticas. Aqui nós podemos observar, por exemplo, essa cama compacta nos primeiros dias de vida do pintinho. E se vocês lembram, nós temos aquela primeira fase de vida do pintinho, o sistema esquelético completamente imaturo, com um tecido completamente desorganizado, com pouca mineralização. Além disso, a cama, ela também tem um aspecto importante com relação à umidade, que pode provocar as lesões nos pés, lesões nas áreas articulares, e isso, então, são portas de entrada para as bactérias causarem, então, todas aquelas afecções sépticas. O
controle da saúde respiratória, extremamente importante, porque os ossos das aves, principalmente o húmero, são ossos pneumáticos, que têm contato direto com os sacos aéreos. Então, as aerossaculites, por exemplo, são causas de fragilidades ósseas, e são importantes, é importante o seu controle para evitar essa fragilidade. Outro fator é a qualidade da água. As bactérias formam biofilmes, e essa formação de biofilmes é extremamente rápida. Nós podemos acompanhar aqui nesse filme que em poucas horas há a formação de biofilmes extremamente rápido, e a formação de biofilmes implica em crescimento bacteriano. Então, também essas bactérias podem ser translocadas diretamente da água para um epitélio que já tem problemas e levado para a corrente sanguínea. Por último, então, a nossa estratégia de saúde intestinal. Atualmente, nós sabemos da retirada dos antibióticos, que não é só uma pressão do governo, do mercado, mas é uma pressão forte do nosso consumidor. O consumidor quer que nós tiremos os antibióticos e nós também queremos fazer isso. Entretanto, também nós sabemos que a retirada dos antibióticos aumenta a incidência das osteocondroses, das osteomielites e das artrites. Então, todas as estratégias que nós vamos usar de saúde intestinal, elas devem fazer o que o antibiótico faz, né? Ou procuramos utilizar essas estratégias com esses objetivos, que é reduzir a inflamação e estabilizar a microbiota. Dentre essas estratégias, nós temos os aditivos alimentares, trabalhar com qualidade de ingredientes, programas anticoxidianos, absorventes para micotoxinas e várias outras estratégias. Eu vou hoje destacar alguns aditivos alimentares importantes que podem ter essa função de promover a saúde óssea. Alguns prebióticos, eles conseguem fazer com que a microbiota do frango aumente a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem um efeito trófico sobre o intestino. Pela diminuição do pH do meio, faz com que haja uma absorção maior de cálcio. Aqui vocês podem ver o TRPV6, que é uma importante proteína transportadora de cálcio para dentro do intestino. E esses autores demonstraram que há uma expressão maior desses carreadores quando se faz uso desses prebióticos. Também um aumento da expressão da calbindina, que é a proteína que faz a retirada de cálcio do enterócito para a corrente sanguínea. Outra classe importante são os probióticos. Nós temos essa relação intrínseca muito importante no intestino, que é a microbiota, a mucosa intestinal e o sistema imune. E o probiótico, ele consegue manter, então, estável essa microbiota, manter a integridade da mucosa intestinal, e com isso, então, nós temos ossos mais saudáveis ou menor risco da translocação bacteriana. Além desses aditivos, as enzimas, as carboidrases, principalmente para o frango de corte, elas têm um papel extremamente importante na saúde intestinal. Quando a ave ingere os polissacarídeos não amiláceos, são componentes extremamente que traz uma grande dificuldade para o frango, porque esses componentes, eles não são quebrados pelas enzimas endógenas do frango. Com isso, o frango tem uma pequena capacidade intestinal. Nós sabemos que o frango fermenta muito pouco e não tem tempo. Então, o que acontece? Se nós fornecermos um alimento rico em PNAs sem a quebra pelas carboidrases, não há formação de oligosacarídeos, e a microbiota não vai ter tempo nem capacidade para quebrar PNAs em ácidos graxos de cadeia curta. Agora, se nós oferecermos as enzimas, quebramos essas fibras, as paredes, e com isso os oligosacarídeos chegam até o frango de corte, até a microbiota do frango de corte consegue produzir, então, os ácidos graxos de cadeia curta com todos aqueles benefícios que nós já mostramos. Aqui nessa tabela também mostra que quando usamos aqui, esse pesquisador usou o centeio como um exemplo de ingrediente rico em PNAs, nós podemos observar que isso causa um impacto diretamente na resistência da tíbia, diminui então a resistência, o diâmetro, as cinzas, né, a quantidade de minerais na tíbia, cálcio, fósforo, e nós temos também aqui um aumento da viscosidade intestinal, um aumento da permeabilidade da membrana,
e uma translocação bacteriana aumentada quando a dieta é rica em PNAs e não recebe a ajuda das carboidrases para produzir esses oligosacarídeos, fornecendo esses oligosacarídeos como prebiótico para a microbiota do frango do corte. E o que eu considero, né, como a última estratégia para mim, a bala de prata, né, nesses problemas todos que nós estamos comentando do frango de corte, é a vitamina D. A vitamina D, ela é até questionada se ela é só um nutriente, só um hormônio ou imunomodulador. Ela é tudo isso. Nós conhecemos a função clássica no metabolismo ósseo, né, que ela atua fazendo a absorção de cálcio do intestino e controlando o processo de remodelamento ósseo. Entretanto, a literatura aponta hoje duas funções extremamente importantes, não clássicas da vitamina. O que se descobriu da vitamina D? Que todas as células do sistema imune, a maioria dos linfócitos B e T, além deles terem o receptor para a vitamina D, que é o VDR, eles têm uma enzima chamada alfa-hidroxilase. Para vocês relembrarem, o que essa enzima faz? Ela converte a forma 25-OHD3 diretamente em 1,25-OHD3. Até pouco tempo atrás, o conhecimento era baseado de que apenas quem poderia fazer isso era o rim, o tecido renal, que fazia essa conversão, as células teriam essa capacidade de converter o 25-OHD3 em 1,25, que é o hormônio ativo, o calcitriol, é aquele que vai agir como hormônio vitamina D3. Então, hoje, com esse conhecimento que se tem dessa função imune da vitamina D, se mostra hoje outras funções que a vitamina D tem que a gente não conhecia. Por exemplo, ela tem uma ação de estímulo à produção de dois antimicrobianos muito importantes pelos macrófagos, né? As defensinas e as catelicinas são produzidas por macrófagos e 1,25-OH2D3, que é o calcitriol, está aqui mostrada a estrutura dele, ele estimula a produção. Ele também atua diretamente na membrana, a vitamina D. A vitamina D tem uma ação anti-inflamatória diretamente na mucosa intestinal e também, segundo alguns autores, influencia diretamente a microbiota. Aqui existem poucos trabalhos, mas trabalhos já mostrando uma relação direta entre a microbiota e a vitamina D. E é interessante que até pouco tempo atrás, eu gosto muito dessa figura, que mostra muitas vezes que pela nossa falta de conhecimento do todo, nós centramos apenas a visão que a vitamina D é importante na função de absorção de cálcio e no controle do processo de remodelação. Entretanto, talvez a maior função da vitamina D, hoje o maior papel dela sendo estudado por vários pesquisadores, é controlando a inflamação e controlando a formação de citocinas, como sinalizadores de uma forte resposta imune. Por isso, hoje, o papel de imunomodulador da vitamina D, ele se destaca talvez mais propriamente do que o papel junto ao metabolismo ósseo. Então, ela consegue controlar as citocinas, a diferenciação das células T, ela consegue controlar as células dendríticas apresentadoras de antígeno e, com isso, então, ela ameniza o impacto da inflamação. Isso é retratado, então, em vários trabalhos. Todos esses trabalhos são trabalhos recentes, esse aqui é um pouco mais antigo, mostrando a primeira função da vitamina D sobre o sistema imune, e os trabalhos na sequência, 2018, 2019, 2020, mostrando o papel da vitamina D sobre a microbiota e a doença inflamatória intestinal, sobre a apoptose das células intestinais, então, a função da vitamina D controlando a inflamação da barreira epitelial intestinal e mostrando também essa função sobre a imunidade inata do animal, controlando, então, a agressividade, muitas vezes, da resposta imune. Esse trabalho é extremamente importante, que fala, né, desse papel imunomodulador da vitamina D. Então, todos esses trabalhos trazem essa função. E esse último também, acho que agora nessa pandemia, todos vocês ouviram falar do papel importante da vitamina D. Nós sabemos que o Covid ele é responsável por gerar o que os pesquisadores chamam de uma tempestade de citocinas.
Essa tempestade de citocinas é que agrava os casos de Covid e é responsável pela alta morbidade e mortalidade da doença. Só que nós não podemos tomar qualquer forma de vitamina D, e a vitamina D ela tem que estar em níveis circulantes elevados para combater essa cascata de citocinas provocadas pelo Covid. Essa é a conclusão dos pesquisadores. Então, o que isso nos mostra? Que nós precisamos ter elevado na corrente sanguínea o 25-OHD3. Da onde vem o 25-OHD3? Quando nós usamos uma suplementação de vitamina D3, a D3 tem que passar pelo fígado, tecido hepático, para sofrer a primeira hidroxilação, e aí sim ela libera 24-25 na corrente sanguínea, que ela pode ser hidroxilada a nível renal, para sua função no tecido ósseo, ou, como mostram os pesquisadores, pode ser hidroxilada pelas células do sistema imune. E nós temos disponível o RAID, que é uma forma já pronta de 25-OHD3. Ou seja, no momento que o frango é suplementado com essa forma de vitamina D3, ela já está disponível para as células do sistema imune converter no hormônio ativo e controlar a inflamação. E aí é importante que o controle da inflamação implica em tempo e capacidade. O frango não tem nem tempo e não tem capacidade se nós não fornecermos uma vitamina D que tenha altos níveis circulantes. Nós fizemos um experimento o ano passado com essa vitamina, o experimento de mestrado da minha aluna Karen Prokoski, onde nós fizemos 4 tratamentos nesse experimento. O primeiro tratamento nós usamos uma dieta sem RAID, apenas com vitamina D3, de 1 a 45 dias. Depois nós suplementamos um grupo até 21 dias com RAID, outro grupo até 35 dias e um grupo recebeu o RAID do começo ao fim, ou seja, de 1 a 45 dias. E o que nós observamos? Um aumento de 50% nos níveis circulantes de 25-OHD3. Ou seja, essa vitamina que está pronta para as células do sistema imune poderem converter no calcitriol e esse calcitriol, então, fazer a homeostase desse sistema imune e controlar a inflamação. Não fomos só nós também que encontramos esse resultado, né? Isso já tinha sido mostrado na literatura. Esse grupo de pesquisadores também suplementou um grupo com vitamina D3 e um grupo com RAID. E encontraram o mesmo resultado que nós encontramos, né? Uma persistência elevada de 25-OH3 pronto e disponível para ser usado pelos animais. Com isso, nós vamos finalizando a apresentação, né? E relembrando que ossos de frangos de corte crescem rápido demais para amadurecer adequadamente. Essa é a frase talvez mais importante da apresentação, porque todas as nossas estratégias, elas têm que ser voltadas a isso. Elas têm que envolver o ambiente de criação das aves, principalmente o controle da inflamação intestinal, e isso deve ser feito desde o primeiro dia de idade. Isso vai gerar, então, um menor desconforto, menor dor ao se locomover, e também nós conseguimos amenizar as perdas econômicas no abatedor. Agradeço novamente, então, a DSM pelo convite para ministrar esse tema tão empolgante, tão importante, e me encontro à disposição não só para as perguntas que podem ter sido geradas agora durante a apresentação, essa troca de conhecimento que é muito importante, né? Talvez a ciência vá contra a matemática, porque quando nós dividimos conhecimento, nós multiplicamos, né? Então é muito importante essa nossa divisão de conhecimento para que a gente multiplique tudo que a gente sabe. E quem quiser entrar em contato comigo também por e-mail, pelo meu WhatsApp, telefone, eu estou à disposição de vocês aqui na Universidade Federal do Paraná, um pouco em isolamento, né, em atividades remotas, mas sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, excelente apresentação, como sempre, muito didática, né? Então, aproveitando para avisar a todos os ouvintes que depois da apresentação vai ser enviado uma pesquisa de opinião, né? Então, por favor, façam lá, que ela é muito importante para nós, para melhorarmos para as próximas, e assim também a gente fazer eventos cada vez mais assertivos, né? Então, tem alguns questionamentos aqui, professora.
Só um pouquinho. Tem um primeiro questionamento aqui, né, elogiando inclusive a apresentação, né, sempre muito didática e muito fácil em compreensão. Gostaria de saber se tem alguma informação referente ao consumidor sobre aspectos de Blackbone. Na sua visão, a indústria tem monitorado o assunto e mensurado as perdas e impactos junto ao consumidor dessa carne? Eu acho, Ricardo, bem interessante a pergunta, que talvez a gente usa muito pouco a informação de feedback do consumidor, né? Quando a gente conversa informalmente com o consumidor, nosso amigo, parente, existe sim essa observação dessa aparência da carne, da coxa, né, o extravasamento de sangue, que deixa essa carne um pouco mais avermelhada. E aí eu já recebi vários questionamentos de colegas, amigos, né, em almoço de família, que perguntam, escuta, o que acontece que a carne de frango da coxa, às vezes, ela é escura? Né? E eu acho que a gente usa muito pouco esse canal. E a porosidade óssea, ela é responsável por esse escape de sangue. E a gente observa muito isso depois que a carne foi congelada. Muitas vezes a dona de casa compra o frango resfriado, a coxa, e congela, ou já compra congelado. No momento do descongelamento, esses poros, eles têm uma dilatação maior e liberam, então, no cozimento, esse sangue da medula, do osso, e mancha a carne. Claro que isso não tem nenhum problema em relação ao problema microbiológico ou de consumo, mas é um aspecto que o consumidor não gosta, altera o padrão de cor da carne. Mas eu não conheço nenhuma pesquisa ou uma reclamação de consumidores formal com relação a isso. Ok. Até tem uma pergunta relacionada aqui ao 25-hidroxid-D3. O maior nível no sangue vai traduzir numa melhor qualidade do osso? Sim, assim se espera. Tem que se entender que esse maior nível de 25-HD3 no osso é uma poupança, porque nós não sabemos quando o animal vai estar frente a uma inflamação, quando ele vai estar frente a um desafio. Mantendo os níveis elevados de 25-HD3, esse animal, essa ave, ela vai ter níveis suficientes para atividade óssea, ela vai ter níveis suficientes para amenizar essa agressão da inflamação no organismo. E também, até eu não mostrei porque não era o assunto, nós comprovamos nesse trabalho da minha aluna também que níveis altos circulantes de vitamina o RAID, a 25-HD3, contribui também com o aumento da deposição de tecido muscular. Nós conseguimos mostrar que a vitamina D ela tem receptor a nível de tecido muscular e ela estimula o mTOR, que é um iniciador de síntese proteica, e nós observamos também aquele mesmo gráfico de subida dos níveis de 25-HD3, nós observamos aumento da carne e aumento da expressão do mTOR. Então, eu vejo que a 25-HD é uma poupança que nós temos que fazer, porque, como eu disse na apresentação, o frango não tem tempo, é tudo muito rápido. E uma inflamação ou qualquer problema a nível intestinal, uma desbiose, uma queda nessa permeabilidade que permita a translocação bacteriana, ela ocorre de forma muito rápida. E tendo esses níveis circulantes maiores de 25-HD3, então o animal já tem melhores condições de se defender. Excelente. Ricardo, só antes da próxima pergunta, eu tenho alguns questionamentos sobre o material do evento. Só lembrando que no mesmo link que vocês assistiram ao evento, a gravação vai estar disponível e a apresentação está lá para ser vista sempre que vocês acharem interessante e compartilhar com quem, pelo horário, não pôde assistir. Bom, obrigado, Ricardo. Pode seguir aí com as perguntas. Se quiserem enviar mais perguntas, né, mesmo que não dê tempo de nós respondermos todas as perguntas enviadas, a gente envia depois as respostas também por e-mail. Né? Tem um outro questionamento aqui, professora. Qual seria a recomendação para avaliar o incremento de vitamina D3 em uma integração em termos práticos? Nós temos feito esse trabalho, né? Nós temos uma parceria com a DSM, nós temos o equipamento, o texturômetro,
e o texturômetro ele nos dá a resposta quanto à resistência óssea e elasticidade desse tecido ósseo. Então, uma das formas de avaliação dessa melhoria da saúde óssea no campo é a análise da resistência óssea. Nós não temos desenvolvido ainda nenhum sistema de marcador fecal ou marcador sanguíneo prático que a gente poderia avaliar. Talvez ainda a análise que tenha uma relação mais direta, que seja na nossa mão, de qualidade óssea, é realmente acompanhar os lotes no abatedouro com a resistência óssea. Então, é possível o envio de ossos e nós fizemos essa resistência, né? Aplicamos essa força sobre o osso e é registrada a força necessária de quebra desse osso. Quer complementar alguma coisa, Marcos, nesse sentido? Não, acho que a professora Giovanni colocou muito bem. A gente tem trabalhado isso como serviço técnico junto com as dosagens do 25-hidroxid-D3 sanguíneo. Eu acho que a gente ficou muito tempo sem ter uma métrica estabelecida para avaliar níveis de vitamina D, não falando dos níveis nutricionais, o que vai no alimento, mas sim o que a árvore absorve, e o texturômetro. E hoje, com o apoio da professora, da universidade e das ferramentas que a gente desenvolveu, a gente já tem algo muito concreto aí para poder avaliar a disposição de todos que tiverem interesse. Excelente. Tem mais perguntas aqui. Professora, boa tarde, parabéns pela apresentação. Você tem verificado diferença entre as linhagens para os problemas locomotores? É meio difícil, né, de dizer assim, se existe uma diferença visual com relação a isso. O que a gente sempre recebe, né, esse feedback com os nossos alunos, com os colegas de campo e pesquisadores que a gente comenta sobre o assunto, né? Hoje a genética ela tá muito semelhante, né, entre os tipos, né, de frangos que são levados até o mercado. Então, eu não tenho observado ou recebido qualquer comentário do pessoal de campo de ter visto alguma diferença mais expressiva em relação à linhagem. Eu acho que o grande problema, né, o grande diferencial é o manejo no campo, né? Isso sim leva a diferenças muito grandes de qualidade óssea, um impacto muito grande sobre a qualidade. Então, o que mais, conversando com o pessoal, principalmente de abatedouro, o que eles levantam bastante a situação é lotes com problema sanitário, quando chega na desossa, aí atrasa todo o processo, porque a perda óssea é muito relacionada realmente aos problemas sanitários. E os problemas sanitários, a gente sabe, né, eles têm muita origem no manejo, né, manejo de cama, manejo de ambiência, que está na mão do produtor. Então, eu não saberia dizer exatamente se efetivamente as genéticas têm produzido genótipos diferentes com resultados diferentes no campo em relação à sensibilidade dos problemas locomotores. Até uma questão ligada a isso, né, professor, mas mais a questão perguntando se podem variações na qualidade da matéria-prima das rações influenciar no crescimento ósseo e afetar o produto final? Aí mais ligado a essa questão talvez sanitária ou de saúde intestinal. A relação direta é sempre nutrientes, né? A gente sempre tem que lembrar dieta, intestino, osso. Essa relação é direta. Então, claro, qualidade de matéria-prima, ingredientes, eles têm que atender à exigência nutricional, ponto. Na sequência, claro, nós temos todos esses problemas que podem ter na dieta, como eu comentei, micotoxinas, PNAs, os próprios fatores antinutricionais da soja, níveis altos de ácido fítico, a qualidade da gordura tem uma implicância muito grande também na qualidade intestinal. Eu acredito que qualquer fator dietético que possa levar a uma disbiose, a uma inflamação intestinal, vai afetar diretamente a qualidade intestinal. É uma relação realmente direta, por tudo isso que a gente comentou, né? Mais perguntas aqui, professora. Qual seria a recomendação para avaliar o incremento de vitamina D3 em uma integração? Não, essa que já foi feita, desculpa. Tem mais uma aqui. O uso de RAID associado a extratos vegetais seria uma estratégia interessante para potencializar o sistema imune da ave?
Acredito que sim. Eu acho que hoje, quando se fala em aditivo, nós temos que ver sempre ações aditivas dos aditivos. Ou seja, nós não podemos também usar apenas um aditivo para obter todo aquele efeito que o antibiótico reúne, né? O antibiótico, ele controla a inflamação, ele é então anti-inflamatório, ele controla a microbiota, o antibiótico controla o sistema imune. E para a gente ter um aditivo único hoje que atenda tudo que o antibiótico atende, nós não temos ainda esse aditivo. Então, eu acredito muito no uso sinérgico de aditivos. E eu acredito, sim, que usar o RAID associado com outros aditivos, extratos de plantas, óleos essenciais, prebióticos, probióticos, todos são adjuvantes da saúde intestinal. Então, se a gente melhora a saúde intestinal e mantém altos níveis circulantes de vitamina D, nós conseguimos controlar a inflamação. E esse é o grande objetivo para a saúde óssea, controlar a inflamação. Lembram daquela frase, né, daqueles pesquisadores, a inflamação é a origem de todas as doenças oportunistas que nós temos. Ok, perfeito, professora. Tem mais alguns elogios aqui pela apresentação. Lembrando, né, pessoal, que as perguntas a gente não conseguir responder hoje aqui serão todas enviadas respostas depois, né, fiquem bem tranquilos quanto a esse tema. Como é que estamos de tempo, Marco? Acho que a gente pode colocar mais uma ou duas, vamos controlando. Acho que pelo menos mais uma a gente consegue responder, Ricardo. Deixa eu ver aqui. Existe hoje algum marcador eficiente sobre a saúde intestinal, o problema locomotor, versus problemas locomotores? A gente até tem buscado, né, os nossos trabalhos, nas revisões, um marcador de saúde intestinal eficiente, barato nas nossas condições de pesquisa, né, e que demonstre exatamente a saúde intestinal. Se a gente possa atrelar o osso, né, é muito difícil dizer qual o marcador, né? Uma vez que o osso é sinalizado muito pelo sistema imune, talvez a dosagem das citocinas, marcadores indiretos, por exemplo, o FIT-CD, que avalia a permeabilidade intestinal, essas avaliações, talvez indiretas, de sistema imune intestinal, de produção de citocinas, algumas células, elas podem nos dizer sobre o tecido ósseo, né? Então, nós podemos fazer uma correlação. Mas nós não temos hoje, pelo menos não é do meu conhecimento, um marcador que eu avalio a resposta óssea em relação à saúde intestinal. Né? Eu acho que, como o Marco lembrou bem, nível circulante de 25-HD associado com a resistência óssea e com os marcadores que são usados como de saúde intestinal, como eu falei, FIT-CD, análise das citocinas, expressão, né, gênica dessas citocinas, e as análises de morfometria intestinal, de qualidade, de score intestinal, metodologias que avaliem a mucosa, elas podem ser usadas indiretamente como indicadores de saúde intestinal. Mas nós não temos uma análise específica que vai representar as duas situações. A gente faz por correlação, né? Ok. Professora, até tem uma pergunta relacionada a essa questão. Tem se observado um aumento significativo na agroindústria de ossos curvos, né? Até a senhora comentou no início da apresentação. Isso se deve ao crescimento precoce do frango ou está mais relacionado aos quadros de desafio intestinais ou ambos? Eu acredito que ambos, né, Ricardo? Como eu falei de início, o osso cresce rápido, né? Tanto que nós não temos, hoje, quando a gente compara um frango atual com esse rápido desenvolvimento, nós não temos uma perda em tamanho de osso. Mas o grande problema, como disse aquela frase, o osso não amadurece adequadamente, não tem tempo para o amadurecimento. Então, a formação do osso curvo, que a gente observa, esse osso curvo, ele se deve a essa não maturidade em tempo o suficiente para acompanhar, então, esse crescimento do frango, né? E esse é um problema que, sim, pode ser relacionado à qualidade intestinal, porque, como eu comentei de início, sempre que a gente tem um desafio, e principalmente intestinal,
porque representa um sistema imune, o maior tecido do sistema imune, então tudo que inflama no intestino responde sistematicamente na mesma intensidade, é claro que isso vai atingir o osso. Sempre lembrando que o osso já tem condições de tropismo para essas células, para a inflamação, porque ele já é um tecido previamente inflamado, né? Então, sim, eu acredito que quando a gente tem ossos deformados, aumento de osteocondrose, aumento das artrites, é claro que nós podemos correlacionar, sim, com a saúde intestinal. A gente tem uma correlação direta, sim. Ou a saúde respiratória, né? Ou a questão da pele, dos arranhões, a questão da cama, todas são portas de entrada. E também, né, a questão do incubatório, lá desde a matriz, a saúde da matriz, a questão também sanitária do incubatório. Né? Existem algumas empresas trabalhando, por exemplo, com o uso de probiótico no primeiro dia de vida do pintinho. Acho que são todas estratégias que vão somar e ajudar a amenizar esse problema. Como eu falei de início, ele é multifatorial. Ele é causado por inúmeras causas e também para amenizar esse problema não é só uma ação que a gente vai ter, são várias ações que podem contribuir na melhoria. Mas é inerente ao próprio crescimento, né? Então, isso também infelizmente, é associado ao crescimento rápido. Nós não vamos diminuir o ritmo de crescimento, porque nós precisamos produzir carne. Mas nós temos que produzir isso de uma forma que traga menos dor para o frango e traga menos prejuízo no abatedouro, né? Na qualidade do produto final. Ok, perfeito. Até tem uma pergunta, professor, aqui muito boa, assim, relacionada a isso também. Considerando a curva de desenvolvimento ósseo, a utilização estratégica de RAID deveria ser aplicada em alguma fase específica? Olha, Ricardo, como eu falei, eu acho, pelos nossos resultados da literatura, nós temos que fazer isso desde o primeiro dia de idade. Porque até aquela foto que eu mostrei da cama compacta e os pintinhos, isso vai gerar, já desde o primeiro dia de vida do animal, uma instabilidade física que vai gerar um atrito nessa cartilagem articular. E lembrando que esse osso de início, ele é extremamente lábil, é muito frágil. Então, a ave precisa já formar esse banco de vitamina D desde o início da vida dela. Né? Como mostrou no resultado da tese, da dissertação da Karen, quando nós só usamos até os 21 dias e interrompemos, nós não tivemos o mesmo efeito de manutenção aos 45 dias, quando nós usamos desde o início. Então, na minha opinião, como ela é um imunomodulador e também é extremamente importante no controle do processo de remodelação óssea, e esse processo ocorre do primeiro dia de vida até o dia do abate, eu vejo que a melhor estratégia é utilizar desde o primeiro dia, porque nós não sabemos quando ela vai ser usada para a defesa do animal, né? Como imunomodulador ou como controladora desse processo do remodelamento ósseo. Sim, e isso a gente poderia, então, professora, considerar, pensando até no que a matriz transfere para o pintinho também, nessa questão de depósito de vitamina D. Eu não conheço esses estudos em matriz, mas seria extremamente importante já a transferência durante a incubação. Nós sabemos que o processo de incubação, ele também é um processo que gera o estresse no pintinho, o controle da temperatura, o nascimento, janela de nascimento, esse pintinho, o tempo que ele ficou dentro do incubatório, o tempo que ele vai levar até chegar ao alojamento, seria muito bom se a gente conseguisse também, via suplementação de matrizes, fazer com que esse pintinho já nascesse, né, eclodisse, já com um nível maior de vitamina 25-HD no sangue, né? Ok, excelente. Então, professora, muito obrigado. Todo muito claro, a apresentação, muito claro as respostas aos questionamentos, né? Então, lembrando que aquilo que não for respondido hoje aqui, a gente vai enviar depois para uma resposta pessoal por e-mail. Marco? Também, professora, eu gostaria de agradecer a professora pela excelente apresentação. Novamente,
um sucesso, um ganho de conhecimento muito grande. Eu acho que aqui a gente traz informações valiosas para que a gente possa ir para o campo e poder aplicar os conceitos e os trabalhos de uma forma muito rápida e prática, porque hoje a gente tem ferramentas que foram muito bem expostas, a gente tem conceitos muito bem explícitos e, principalmente, a gente está gerando conhecimento através dessas pesquisas que têm sido realizadas e, principalmente, dentro da UFPR, como a professora citou várias delas. Parte da DSM, eu também agradeço a todos os convidados que estão com a gente até agora, já adiantado o horário. A gente está com uma adesão muito bacana, então obrigado a todos. Espero que vocês tenham aproveitado. Sempre que tiverem alguma necessidade, nós todos estamos à disposição. O Ricardo, lembrando, é o nosso responsável, o nosso gerente técnico para o Brasil, para a parte de avicultura. Eu hoje me encontro como responsável, junto com o Carlos Lozano, para vitaminas e Raidi na América Latina. Então, a gente pode esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Professora, só comentando a última pergunta, o Raidi, a gente usa os estudos da professora como indicações aí a campo. O último que nós fizemos, que trabalha a Raidi até 21 dias com uma saúde óssea uma resposta para a saúde óssea boa, e principalmente trabalhando com ele até o final para ter os benefícios não clássicos, que, aliás, foi muito bem citado pela professora durante a apresentação. A gente acha que o retorno sobre investimento ele é muito bacana até os 21 dias, porque a gente está falando de menos de 0,004 centavos de dólar por ave, mas os benefícios que se tem até o final do ciclo são muito importantes. Então, falando isso, eu novamente agradeço a todos, a professora, ao Ricardo, pela moderação, e espero que possamos nos encontrar em breve nos nossos Webinar Series e possamos contar de novo também com a professora aí no futuro para outros temas, porque eu acho que daqui vai sair bastante coisa. Obrigado a todos, um abraço, uma excelente noite para todo mundo. Só lembrando, né, Marcos, novamente, para que o pessoal colabore e responda a pesquisa de satisfação com o nosso webinar aí. Obrigado a todos, um abraço aí. Uma boa noite, obrigado. Boa noite.